Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio. E hoje o nosso tema, o tema do nosso episódio vai ser saúde mental e sexualidade. Eu vou deixar para a Fê apresentar a nossa convidada muito especial de hoje. Que é a doutora Mariana Mendes Rodrigues, ginecologista, titulada em sexualidade pela Febrasgo. É uma profissional que eu admiro muito, que tem um Instagram que a gente vai deixar aqui. É um Instagram excelente, com conteúdo onde ela descomplica a ginecologia, ela naturaliza a sexualidade, falando com carinho e respeito, além de ser uma pessoa extremamente criativa, né, comunicativa, autêntica, divertida. Então eu convido vocês a seguirem e acompanharem a Mari. Mari, é um prazer tê-la conosco aqui hoje. Obrigada. Então, Mari, a gente vai começar conversando de que forma a saúde mental e a sexualidade estão conectadas na tua visão. Bom, primeiro, obrigada por todos os elogios, fico muito contente. Eu acho que, assim, saúde mental. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor meu que falou assim: olha, daqui a 10 anos, 100% das pessoas terão algum problema com saúde mental. E aí, aquilo foi uma coisa meio que eu fiquei um pouco chocada. Eu disse: "Meu, como assim, né?" E, na verdade, agora, com o passar do tempo, eu vou sentindo isso no consultório, mas eu vejo, assim, que as pessoas estão com problemas pessoais e com problemas como um todo, relacionais. Então, assim, as pessoas, elas vivem, as suas vidas de uma forma muito mais, tristes, introspectivas, quietas, né, acabam tendo muita dificuldade de pedir ajuda e de forma relacional também isso acontece. Então, a gente tá tendo cada vez mais relacionamentos mais difíceis, mais doentios, né, e com isso a sexualidade acaba sendo deixada de lado, né. Um movimento que eu percebo muito, que foi uma coisa muito aguda, né, do consultório, foi pós-pandemia, que as pessoas acabaram ficando muito mais isoladas, né, elas acabaram ficando muito mais solitárias, acabaram trabalhando muito mais sozinhas, aquela coisa de ir para um trabalho, né, dividir a sua rotina com outras pessoas, conhecer outras pessoas, foi uma coisa que se extinguiu, né, então muitas empresas acabaram, mantendo seus trabalhos home office e as pessoas ficaram solitárias, né. As crianças acabaram, né, também tendo muita dificuldade, então assim, imagina aquele pré-adolescente que estaria indo para a escola, começando com aquela coisa de namorar, de ter interesse, de olhar para outra pessoa, né, desenvolvendo a sua sexualidade num contexto onde ele estava completamente sozinho, Uhum. né. Então, assim, a gente olha para pessoas que estão muito solitárias e para relacionamentos muito vazios. Então eu acho Uhum. que a saúde mental, ela vem muito, ela anda com a sexualidade, né, não tem como a gente separar isso. Então uma pessoa que ela tá feliz, disposta, alegre, pronta para se doar para outra pessoa, muito provavelmente ela vai ter muito mais satisfação sexual do que uma que tá mais triste, mais empotada, com mais dificuldade, né, de se entregar ou de se relacionar ou de doar alguma coisa para outra pessoa. Então acho que saúde mental e sexualidade andam muito juntos, né, não tem como Uhum. a gente separar esse assunto. Sim, e até falando da pandemia, né, Mari, também aqueles casais, casados, tá? Tô Uhum. falando de, casamento ou pessoas que moram junto, a hiperconvivência também, Uhum. né, eu acho que isso também provocou para muitos casais uma aproximação, mas para muitos também uma possibilidade, uma oportunidade de mais, desavenças, diferenças, né, Porque inclusive isso se refletiu também na sexualidade, com né, pelo menos certeza. eu vejo isso pela experiência no consultório, né. Que muitas vezes a gente imagina que o casal convivendo bastante, isso vai propiciar um favorecimento para a relação. Uhum. E nem sempre, né, porque Uhum. quando tu está trabalhando fora, as pessoas estão mais, distantes, né, e Uhum. quando tu começa a trabalhar dentro de casa com uma pandemia, tu te obriga ali na convivência, e isso muitas vezes gera um atrito, e eu sempre falo, eu acho que na sexualidade, a sexualidade também é um termômetro de como está a relação, do casal, a Uhum. comunicação, a conexão, né, eu falo o sexo oral, né, Uhum. a fala, conversar Troca. sobre, a troca, né, então eu acho que a pandemia nesse sentido também, prejudicou, assim, não todos os relacionamentos, óbvio, né, alguns. Não, a minha impressão, claro, acho que vocês têm uma impressão melhor do que a minha, né. Eu tenho uma impressão como ginecologista, como Uhum. sexóloga. Eu acho que vocês, como tratam saúde mental, vocês devem Uhum. perceber muito mais. A minha impressão é que, assim, ou o casal super se apaixonou, deu certo, inclusive um monte de gente engravidou em pandemia,
Eu sou o caso. No final da pandemia, mas foi. Ou, assim, ó, o casal não se suportava mais e se separou. Perfeito. Então, foi uma coisa, assim, uma dicotomia muito grande, assim, né? Não teve um meio termo. Ou as pessoas não se suportaram e largaram, ou, sei lá, decidiram se amar para sempre, vamos ter um filho e a coisa mais linda do mundo. Tanto que muita gente engravidou, né? Foi um período que a gente, como obstetra, eu ainda era obstetra, a gente trabalhou muito. Porque as pessoas, né, estavam nesse processo aí. E é interessante ver isso, por quê? Porque o relacionamento, ele, como tu falou, ele precisa ter uma proximidade, mas que um não se fusione com o outro, porque é super importante para a sexualidade que cada um tenha, né, mantenha suas particularidades, sabe o que gosta, sabe o que não gosta, né? Mas também que não fique tão distante que um não consiga olhar para o outro. Então, ter esse distanciamento é uma coisa muito importante, né? Talvez casais que estivessem precisando se aproximar, se aproximaram e assim, deu muito certo, foi muito bom. Agora, aqueles que um estava interferindo na vida do outro, talvez precisaram se separar, né? Eu sempre dou esse exemplo para meus pacientes, que um casal não pode se sobrepor, né? Ficar ali, vamos fazer as mesmas coisas, sempre, tá sempre juntos. A gente precisa entender que tem outras coisas. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, os hobbies, os amigos, os seus momentos, para que possa também sentir aquela saudade, gerar uma conexão melhor, chegar em casa e contar uma notícia e ter uma conexão melhor nesse sentido, né, Mari? E ter amigos em comum é muito legal. Ter coisas em comum é muito legal, mas não precisa ser sempre junto, né? Eu acho que eu vejo muito isso com mulher. Bom, eu não sei, talvez eu possa ter um viés, porque eu só trabalho com mulher, eu não escuto os homens, né? Eu sempre falo, eu não quero ser injusta falar de homem, mal de homem, porque... Mas assim, eu vejo muitas mulheres entram em relacionamentos, namoros, casamentos, enfim, qualquer relacionamento, ela acaba se apagando, né? Ela acaba não mantendo suas amizades, deixa de sair enfim, conversar com pessoas que gosta e acaba vivendo muito o relacionamento dentro de casa, né? E é muito engraçado que algumas que acabam entrando num processo de separação, elas perdem totalmente sua identidade, elas acabam ficando ou cuidadora dos filhos, né? E aí a vida delas deixou de ser ali o relacionamento com o marido para ser com o filho, e elas não têm mais as suas vidas, né? E aí na sexualidade é muito engraçado, porque elas geralmente vêm com uma baixa autoestima, uma baixa de vontade de fazer as coisas, e aí a gente vai tentando trabalhar e perguntando: o que tu gosta? Não sabe, né? Eu passei um pouco por esse processo depois que eu tive meu filho. Quando eu fazia terapia, o meu terapeuta me perguntou: o que tu gosta de fazer? Aquilo foi um choque, eu não sabia mais o que eu gostava. E quando eu me dei conta que eu não sabia mais que música eu gostava de escutar, não sabia, gente. Falou, qual é o nome de uma música? Eu fiquei parada, assim. Aquilo pra mim foi um choque. Eu disse, meu Deus, como é que eu me perdi tanto, né? Então a gente deixa de saber o que a gente gosta de vestir, o que a gente gosta, até comer, né? Não sei, quando a gente tem filho pequeno, tu vai comendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, botando qualquer roupa, arrumando de qualquer jeito o cabelo. E aí Privação total. E aí tu vai indo, e isso pode acontecer por causa do filho, mas pode acontecer por causa de um relacionamento, né? Pode acontecer porque não vou deixar de fazer minhas coisas porque eu quero fazer pelo outro. E não é bem assim, né? A gente tem que manter uma certa individualidade. Então, o espaço em comum é muito importante, né, no relacionamento, mas o espaço individual também é muito importante. Com certeza, concordo plenamente. E já aproveitar e fazer outra pergunta, né, Madi? Como a saúde mental pode influenciar a saúde sexual de uma pessoa? Ai, total, né? Assim, eu sempre digo, a gente só pode dar pro outro o que a gente tem sobrando, né? Então, se a gente tá super se sentindo bem, feliz, tem muito mais chance da gente ter muito mais vontade de ter uma troca sexual, né? Porque tu tá ali, tu tá super disposto. Agora, mais seguro, né? Mais seguro, mais tranquilo. Agora, se tu tá triste, mais deprimido, mais chateado, né? O comportamento natural, eu sempre, quando eu falo para minhas pacientes, eu penso, a primeira coisa que tu vai pensar aqui é que tu é bicho. Tu é um bicho. Pensa num mamífero qualquer, um bicho. Tu tem um cachorrinho em casa. Se o teu cachorrinho tá triste, tá com dor, o que ele vai fazer? Ele vai se recolher, vai ficar quieto, ele vai ficar até acuado, talvez ele fique até brabo, entendeu? Não vai querer ter nenhum tipo de troca. Então, assim, se a gente não tá bem, dificilmente a gente vai querer ter essa troca. Muitas vezes a gente é acostumado a pensar, tá, então eu tenho um relacionamento, eu tenho que transar, ou eu tenho que ter essa... E não é assim, na verdade, a gente faz daí sexo porque a gente é racional, mas a vontade, né, o instinto não tá sendo respeitado. E aí entra numa outra comparação que eu sempre brinco, que é a teoria da lasanha, porque eu gosto de lasanha, então eu falo da lasanha, mas pode se aplicar a qualquer comida que vocês gostem.
Se a gente vai comer uma coisa que a gente gosta muito e a gente começa a pensar, né? Então, vamos dizer que hoje da noite eu vou comer uma lasanha. Aí eu começo a pensar na lasanha. O meu cérebro, ele começa a produzir neurotransmissores, eu vou começar a produzir dopamina. E aí salivando. E aí eu vou começar até a sentir o cheiro da lasanha. Eu consigo até, na minha cabeça, produzir o odor, né? Então, eu consigo produzir o cheiro, produzir a saliva, o meu estômago começa a roncar, o intestino também começa assim se movimentar, né? A gente vai. E aí, com isso, a gente vai se preparando para comer aquela lasanha, porque eu sei que eu vou ter um benefício, vou ter uma resposta boa, né? Então, o meu corpo, vai ele se ativando o prepara. desejo, assim, vai ativando um Vai ativando esse desejo, vai ativando essa vontade. Agora, se eu vou comer uma coisa ruim, que eu não gosto, sei lá, vamos imaginar uma comida que a gente não gosta. Eu gosto de comer quase tudo, mas assim, pensa em algo que não gosta, tu já vai assim, tá, eu como, mas, não é o que eu quero. Tá, mas tudo bem. Tá. Aí comeu, tu pensa assim, tá, pronto, deu. Eu não quero mais comer isso aqui. Não vou mais, entendeu? E aí, quando tu tem que comer de novo, aquilo já te ativa o quê? Uma coisa ruim. Porque tu pensa, de novo, né? Porque tu não gerou a memória positiva na tua cabeça. Então, Tudo é assim, recompensa, né, de certa maneira. mas tudo é recompensa. A gente vive por recompensa, né? Exatamente. Então, sempre eu falo isso, eu procuro trazer essa consciência para as pacientes, de que, sim, a gente tem que ter essa sensação de bem-estar para a gente querer repetir, para a gente querer estar ali naquele momento. E aí, entra muito a questão de como tu está te sentindo para isso. Será que o que está faltando é uma falta de estímulo? Será que o que está faltando é algo em ti? Então, como estão teus neurotransmissores? Como é que tu está te sentindo? A gente sabe que pessoas que têm depressão, enfim, ou elas vão ter uma alteração, né, nesses neurotransmissores. Como é que a gente está disso? Como é que a gente pode melhorar? Né? Então, é sempre o questionamento que a gente acaba fazendo. E por isso que eu amo a sexualidade, e eu amo porque ela é muito multidisciplinar. A gente não tem como trabalhar a sexualidade sozinho. Sexualidade é psicologia, sexualidade as pessoas veem muito na gineco, porque a mulher tem uma genitália, ela tem uma vagina, e ela acha que quem cuida da vagina vai cuidar. E não, ela é muito multidisciplinar. Então, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de uma boa nutricionista, a gente precisa de uma fisioterapeuta pélvica, a gente precisa de outros profissionais que podem nos ajudar também com isso, né? Porque o problema da sexualidade não é a vagina em si. É a pessoa que está em volta dela, né? Sim. Eu até complementando, né, Mari, pensando na saúde mental em relação à sexualidade. Eu acho que é importante a gente falar também daquelas situações onde também tem traumas, né? Exatamente. Traumas sexuais, né? Exato. Relação de abuso, de violência, de agressão sexual. Ou até o que tu aprendeu sobre sexo, né? O que a família, né? Porque muitas vezes, vamos pensar na nossa geração. Na minha geração, não era educada, né? Para a sexualidade, né? Então, a gente acaba muitas vezes, e eu vejo isso muito comum, um julgamento, uma repressão, Vergonha, um tabu, uma vergonha, né? Então, acho que tem uma questão também de educação sexual, né? De trauma, de autoestima, de autoconfiança, da forma como tu enxerga o teu corpo, como é que tu te relaciona com o teu corpo, né? Se tu conhece o teu corpo, né? E a questão da ansiedade, eu acho, pensando em transtornos mentais, assim, eu acho que tem uma interferência, não que seja uma relação direta, mas que tem uma interferência, né? Casos de ansiedade, de estresse crônico, né? De depressão, onde as pessoas ficam completamente inativas, né? Sem vontade de fazer suas atividades diárias. Fica pra dentro, Isso né? se reflete na questão sexual, né? Também relacionamentos onde a gente falava antes, assim, não tem uma conexão emocional, não tem uma intimidade, né? Não há um diálogo, né? Não há uma comunicação, né? Eu acho que tudo isso interfere tanto a saúde mental quanto a saúde sexual, né? Não, a ansiedade, tem uma estimativa que depois da pandemia 70% das pessoas se tornaram ou se tornarão ansiosas. É um índice gigantesco, né? E a ansiedade é o quê? Viver no presente. E a relação sexual nada mais é do que uma entrega ali. Perfeito. Tu não consegue ter prazer no presente. Se tu estiver ali pensando que, o que eu vou fazer, como é que vai ser, o que eu vou fazer, será, né? Até muitas pacientes, né, podem ter até alguma questão de
de, tipo, estarem ali naquele momento, mas estarem sempre querendo entender o que vai acontecer logo depois. Nem que seja um minuto, um instante depois, né? De se sentirem até ansiosas, assim, por uma performance, né? Isso é muito importante. Então, a gente vive um mundo de muita performance. Instagram é tudo muito lindo, temos muitos filmes à disposição, onde mostra tudo como deve ser, e aí ninguém mais sente aquele momento, né? Então, a ansiedade, ela bota a gente lá pra frente, sendo que a questão da relação sexual tem que ser resolvida ali, somente ali. Não importa como vai ser a próxima relação sexual, deveria importar só aquela, né? Essa questão de traumas, de abusos, eu acho que, assim, essa é a primeira geração que talvez a gente tá conseguindo falar um pouco. Porque sexualidade é de agora, não existe, né? Não existia tanto que quando eu fui estudar sexualidade há poucos anos atrás, todo mundo me perguntou, tá, mas o que que faz nessa pós? Sim. Né? Eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, maior perrengue, época de pandemia, pegando avião caro. Então, o que que tu vai fazer com isso? Né? Então, assim, há pouquíssimo tempo atrás, isso nem existia. Né? E agora é um espaço que a gente está encontrando para poder falar e poder debater muito sobre isso. Peraí que eu perdi o gancho. Sobre a saúde. Tá, sobre os traumas. Tá, então sobre os traumas, a gente também tem alguns caminhos por aí, né? A gente tem as pessoas que acabam se isolando e não querendo ter. A gente tem aquelas pessoas que dissociam e não sentem nada e acabam podendo ter relações e não sentem nada. Então, quantas mulheres, né, que a gente sabe que sofreram ou sofrem algum tipo de violência e continuam tendo relação, né? Às vezes, recentemente teve alguma coisa na televisão sobre estupro marital, né? E por que isso acontece tanto? Porque a mulher, às vezes, está ali, ela nem sabe que ela não deve, ela não tem educação suficiente para saber que aquilo não deve acontecer, que uma relação sexual não consentida, mesmo com seu marido, não deve acontecer, né? E a gente tem o lado também que, às vezes, para esconder, a gente tem a hipercompensação. Então, tem pessoas que transam, e às vezes acabam até repetindo comportamentos que foram violentos no passado, né? Numa tentativa de, enfim, se aliviar ou esquecer ou tentar ressignificar. Então, a gente pode ter os comportamentos de diversas formas. Então, por isso que eu acho super importante, assim, quando a gente trata a sexualidade, eu, como sexóloga, às vezes eu não consigo abordar e chegar em situações assim, e eu preciso encaminhar para uma psicóloga. Eu falo, olha, até aqui a gente consegue ir mais do que aqui, é uma coisa que a gente não vai conseguir, né? Porque tem dores, tem coisas por trás que são muito delicadas, assim, que a gente precisa mexer, não adianta, né? Sempre que eu faço uma consulta de sexualidade com a paciente, eu falo, olha só, a gente vai entrar num terreno muito ruim. É muito ruim tratar sexual. Nunca é confortável. Nenhuma consulta de sexualidade é confortável, sabe? Porque a gente mexe com coisas muito delicadas e que a gente não é acostumado a mexer. Se a gente tem dificuldade de falar o nome da nossa genitália, Exatamente. verbalizar algo que é concreto, né? Quem dirá conseguir verbalizar algo que é uma coisa que tá meio no espaço, assim. É muito complexo, né? Mas o que eu acredito? Eu tenho fé, tá? Sou uma pessoa de fé. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais palpável fica, né? E aí mais fácil vai ser da gente conseguir abordar e trazer as pacientes e mostrar que isso é uma coisa importante, né? Que a saúde sexual é saúde. Exato. Então, que a gente tem que falar sobre isso, né? E às vezes isso tá numa caixinha guardada e a pessoa não quer abrir aquela caixinha, que nem tu falou da resistência, né? Ai, não quero, tá guardada há muito tempo, eu sei que vai doer. E aí em terapia a gente vê muito isso, de eu não quero tocar nesse assunto, mas são coisas que precisam ser tocadas. E pra gente poder tocar, a pessoa precisa se sentir confortável, e aí tem toda a questão da conversa e tal. Mas é difícil nesse sentido, né? de tu Não, tocar. agora me gerou até um link aqui, até pra vocês. Há quanto tempo, há pouco tempo atrás, tinha uma cultura de que terapia era pra quem? Tá louco? Ah, sim. Pouco tempo, gente, pouquíssimo tempo, né? Então havia uma resistência tão grande em as pessoas procurarem ajuda. Ah, mas não é nada. Não, eu trato com meus amigos. Não. Graças a Deus, agora isso eu acho que já tá ficando meio. Não, Sim. amigo não trata nada, gente. Amigo, tu vai sair, vai beber, vai se divertir. Nunca é nada, né? Nunca. Tranquilo, eu consigo lidar. Essa semana eu tô melhor. Exato. E Mari, falando disso que tu trouxe, né, que terapia era pra louco, eu que meu nicho é mais relacionamento, eu também acho que nós, psicólogos, devemos ter como prática também perguntar sobre a sexualidade, né? Porque muitas vezes o paciente, seja homem ou mulher, ele não traz
Uhum. né? Com naturalidade a questão sexual. E às vezes tem problema ali. Muito. Né? Então, acho que eu vejo, assim, às vezes, até conversando com um colega psicólogo, que, não, mas eu só vou falar se. Também tem aí A demanda. isso, Uhum. né, se trouxer. Uhum. Porque às vezes também tem uma dificuldade do terapeuta conversar Uhum. sobre isso. Sim. Né? Então, acho que também é um aspecto importante para nós, a gente sempre ter essa atenção de perguntar sobre a sexualidade para abrir um espaço de diálogo. Mas sabe por que que eu fui estudar sexualidade? Porque eu atendendo o gineco, eu escutava o lado feminino. E sempre a gente tem um viés feminista, assim, de sempre defender só as mulheres e tal. E aí eu engravidei de um menino. E aí eu pensei assim, cara, quem vai conversar com meu filho sobre sexualidade? Quem conversa com os homens? É uma preocupação legítima, entendeu? Eu reclamo lá do companheiro, reclamo do parceiro, reclamo do cara lá que namora, que fica, eu reclamo do outro, mas assim, quem conversou, né? Uhum. Então, se a gente não tem esse espaço de troca, é muito difícil que a gente consiga melhorar alguma coisa. E aí, o que que eu acho que a gente tá formando mulheres muito empoderadas, muito cheias de sabedoria, muito cheias de conhecimento, e homens que não têm essa mesma. Porque não existe informação para isso, né? E depois que eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu comecei a olhar sempre os dois lados. Então, eu atendo mulheres, mas sempre vem a história, geralmente, da parceria junto, né? Falando em casais heterossexuais aqui, né? Mas assim, claro, né? E quando a gente traz, a parceria sempre também tem alguma questão, né? Então, assim, doutor, eu vim porque, sei lá, falar um caso do consultório, eu vim porque meu marido tá chateado comigo, porque eu não quero mais ter relação. Teu marido tá chateado, mas e tu, como é que tu tá? Ah, aí já começa aquela coisa, eu? Tipo, nunca havia pensado. Tá, e por que que o teu marido tá chateado? Não, porque tu vê, porque a gente tem que fazer sempre, né, de um jeito, de outro. No fim, a gente chegou à conclusão que ele tinha uma disfunção erétil. Então, ele estava chateado porque ele achava que ela não fazia o estímulo correto para que ele pudesse. E aí, no fim, tu vai desenrolando e vai vendo que sim, o cara ficou. Ele pensa que sempre é o outro, mas também alguém falou para ele que não, olha só, pode ser um problema orgânico, quem sabe a gente pode procurar um médico para, sabe? E isso acontece todos os dias, gente. Só que assim, se a gente não tiver essa informação disseminada, as pessoas não vão saber que tem que procurar ajuda. Exatamente. E geralmente é a mulher que procura, né? Que nem tu falou. Geralmente é a mulher O que homem fica procura. ali, tá tudo certo, vou tomar uma coisinha aqui ou outra. Mas é a mulher que vai lá e procura. Né? Geralmente, assim, a gente. Isso eu aprendi, tá? Quando a gente faz tratamento, por exemplo, para a fertilidade feminina, né? A reprodução humana, a gente sempre fala, a gente tem que tratar o casal. Na sexualidade é a mesma coisa. A gente tem que tratar o casal. Geralmente o casal tem que melhorar. O casal pode tentar investigar o que está acontecendo. O problema é do casal. Não adianta. Vou trazer um outro exemplo, tá? Uma paciente muito querida veio algumas semanas atrás, trouxe a questão de que o marido dela estava se sentindo um pouco impotente. Daí ele foi no médico, fez testosterona, super melhorou. E aí ela veio com a queixa de falta de libido. Daí que eu fui entender que não, na verdade, o que acontece? Ele realmente estava com uma disfunção erétil, melhorou ali o que ele precisava melhorar, só que ele continuou sendo um grosseiro com ela, um estúpido, enfim, não melhorou a parte relacional. E aí o problema acabou sendo dela. Daí eu falei, tá, a gente pode tratar, ok, vamos tentar entender o que tá acontecendo. Mas tu acha que mesmo se a gente te desse, assim, ó, a medicação milagrosa, mais milagrosa do mundo, se ele continuar assim sendo ríspido contigo, tu vai ter interesse? Dela, não. Exato. E é muito engraçado que todo mundo, quando a gente vai desenrolando assim, faz assim na cadeira, ó. Meio que, puxa, é verdade. Se dá por conta, né? Por isso que eu falo que a relação sexual, ela é um termômetro também de como é a convivência do casal, entendeu? Como cada um se trata, como cada um se respeita, como cada um se admira, a parceria que tem, a intimidade física, a intimidade emocional, né? Porque ainda mais, eu acho muito mais para nós mulheres, assim, não posso dizer, né, que para homem também ou não, mas eu acho muito mais as mulheres levam, assim, eu acho, para a relação sexual muito essa troca, que acontece também na mente, né? Muito, exatamente. E eu tava pensando, tu tava falando dos estímulos, né, Mari? Só pra não esquecer. Hoje em dia a gente tem muitos estímulos, né? É Instagram, é filmes de todos os tipos. E isso, de certa maneira, prejudica, né? Acaba prejudicando, porque tu tá acostumado com o estímulo lá em cima. E aí, na hora de transar com a tua esposa, transar com o teu esposo, tu vê que não é bem assim. Então, eu sempre digo que os estímulos, eles influenciam
completamente o nosso comportamento. Uhum. E o pessoal tem que dar uma cuidada nisso. É. Mas ter consciência. Uhum. O que eu tô assistindo? Peraí, o que pode ser? Não, até falando dessa questão de estímulo, é um exemplo muito fácil. Agora começou um movimento um pouco contrário. O Instagram, todo mundo usa filtro e todo mundo é lindo, né? Uhum. E aí a gente mesmo se sente mal quando a gente não tá. Olha que louco, tu te conhece, tu te olha a vida inteira, 40 anos se olhando no espelho. Aí tu te sente muito melhor com o filtro e tu começa a passar a ter vergonha ou se sentir mal de se expor sem o filtro. Mas, poxa, Olha só. é uma loucura, né? Uhum. Agora tu imagina na parte sexual, que muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente não aprende assim a se conhecer, porque é muito mais uma coisa de se conhecer, porque não importa muito o outro. Não importa muito os outros, o mundo. Importa o que tu tá sentindo, Uhum. que sensação que tu tá tendo. É bom? É ruim? Né? É igual se eu te der um prato de comida ou mandar tu escutar uma música e te perguntar, tu gosta dessa comida? Tá, tu tem que provar, tu tem que degustar, tu tem que sentir, tu tem que entender o que o teu corpo respondeu ali, Uhum. né? A coisa da questão sexual é muito importante também. Agora, tu imagina um mundo que a gente não aprende a se conhecer, a saber o que gosta, e aí vem um monte de informação, ó, é assim que tem que ser, Uhum. Uhum. né? É essa performance, é essa forma que tem que transar. É esse corpo. É este corpo. Se não for assim, não vai dar, né? Então, é muito estímulo, realmente, Uhum. né? E fora a questão de se conectar, né? De estar, que nem tu falou também, da atenção no momento presente. Uhum. No sexo, a importância disso. Uhum. Porque geralmente tá com a cabeça lá na frente. Uhum. Da performance, de tudo isso. E aí que eu associei os estímulos. Uhum. Quanto que daqui a pouco a pessoa tá na relação sexual já pensando se tá gostando, Uhum. se como é que vai ser a performance. Isso também pode atrapalhar em certo Uhum. sentido. Tem uma coisa que eu sempre, assim, porque a sexualidade, assim, a gente vai muito observando as pessoas, né? E depois que eu acabei sendo uma pessoa muito mais observadora. A gente perde a capacidade, quando adulta, de namorar, né? Uhum. É Porque verdade. aquela coisinha de adolescente, assim, que tu gosta. Eu lembro que quando É tu era tão mais bom. novinha, tu gostava. Ai, o que tu faz? Gosto. Tu só gosta. Aquilo já é uma coisa É, que, assim, que, exato. né? Já é Coração. bom, já é gostoso. É. Aquilo ali por si só é muito gostoso, né? E aquilo ali faz com que teu cérebro comece a pensar coisas, o teu corpo tenha sensações, e aí quando acontece, sei lá, um beijinho ou alguma coisa, já é uma coisa muito boa, Uhum. né? Agora, quando a gente vai passando, a gente vai sendo adulta, as coisas elas vão, enfim, entrando numa coisa assim automática que parece que perde a graça. Então, quando eu recebo alguém que fala assim, ai, doutora, eu tô com falta de libido. Tá, mas por que tu quer transar? Qual é a tua razão para estar numa relação sexual? Uhum. A grande maioria das pessoas não consegue responder. Olha só. Não é porque eu gosto, ou porque eu quero, ou porque assim, eu sempre falo para todo mundo, olha só, esquece tudo que é preconceito, tá? As pessoas podem transar por qualquer razão. Uhum. Eu posso querer transar porque eu vou ganhar uma bolsa, Uhum. porque eu cobro, sei lá, R$ 500, Uhum. porque eu tenho um relacionamento legal e eu quero ter uma troca de carinho, porque eu quero ter um filho. Eu posso transar porque é gostoso pra mim. Eu posso transar porque satisfaz, enfim, um desejo de eu me sentir, sei lá, de fazer um fetiche. Olha que louco. Uhum. Geralmente as pessoas pensam assim, não, por que tu transa? Ah, pois é, porque eu tô casada. Porque eu tenho que transar. Ou porque eu tenho que É. transar. Ou porque é assim que a sociedade faz. Às vezes não é nem casada, tá? Me dói muito quando eu vejo pacientes muito jovens mesmo, tipo 18 anos. Uhum. Mas por que tu transa? Ah, não sei, porque é assim. Então já iniciou teve uma iniciação que não foi assim através de uma troca, né? Então como é que a gente vai trazer essa sensação de prazer se a pessoa nunca teve prazer? Minha psicóloga que às vezes Boa. fala essa frase, eu acho muito boa. Como é que eu vou saber o que é o sol se eu nunca vi o sol? A gente não sabe, entendeu? Uhum. Então, assim, dentro da sexualidade, a gente acaba estimulando muito isso, que a pessoa se conheça, Uhum. que se toque, que entenda partes prazerosas do corpo, né? Tem muitas pacientes que, às vezes, eu não gosto muito dessas coisas assim no Instagram que são mais agressivas, do tipo assim, compra um vibrador e se masturba. Uhum. Não é assim, tá? Por quê? Porque isso pode ser uma coisa muito violenta. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, olha só, te olha no espelho. Tu é uma pessoa transável? Tu transaria contigo mesma? Porque, assim, se tu te olha e tu não tá te achando bonita, não tá te achando atraente, não tá te achando divertida, legal, sei lá, tu não precisa ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas, poxa, tu tem que ter um amor por ti mesma, né? Ou se tu, eu tô com vergonha do meu corpo, a minha barriga não tá tão legal, eu tô com celulite, enfim, sabe? A Começa visão de si, né? colocar a visão de si, exatamente. Vai fazer sentido tu estar muito relaxada e muito à vontade com outra pessoa? Talvez não vá fazer sentido.
Entende? Exatamente. Então, assim, quando a gente tenta trabalhar a sexualidade, e por isso que é doído, porque tu tem que olhar pra ti, Tem Uhum, jeito. não Tem que tem olhar. jeito. uhum. E aí, às vezes, a gente quer ter, eu até queria que tivesse um Viagra feminino, seria maravilhoso, né? Sim. Facilitaria a vida de todo mundo. Uhum. Mas, assim, vai mudar a coisa É, da sensação, exato. vai mudar a troca com o outro, Uhum. né? As questões emocionais A também. visão de ti não vai Emocionais, mudar. Uhum, não vai mudar, É. né? perfeito. E Mari, quais são os mitos, assim, mais comuns em relação à sexualidade, saúde mental, assim, que tu escuta, ou que tu já Ai, estudou? assim, ó, as coisas que eu vejo muito, assim, é tipo assim, a coisa da, assim, quem tá deprimido não transa, não, isso é mentira. As Hum, pessoas transam, Uhum. tá? A coisa do, sei lá, estou velha, estou triste e não transo mais, isso é mentira, né? Não uhum. funciona, né? Que mais? Ou até que a sexualidade não é importante quando a pessoa tem alguma Ah, questão de saúde mental também, isso, que né? a sexualidade, isso, assim, Uhum. isso é uma coisa interessante, tá? Muitas pessoas, por exemplo, autistas, por exemplo, transam. Pessoas com outras, né? Uhum. Eles podem transar. Ou a pessoa que tá, assim, que teve pessoas, um maior que eu acho ótimo, tá? Quem tem vaginismo teve alguma história de abuso? Não, nem Uhum. sempre. Uhum. Então, assim, quem tem dor na relação sexual teve um abuso? Não, né? Porque às vezes pode ser que a pessoa tenha dor por outras razões, Uhum. né? Pode contrair por alguma razão, pode É muito individual, né? muito individual. Então, essas são coisas, assim, super importantes e que, às vezes, a gente conseguir escutar isso e acolher no consultório faz uma grande diferença, Tu sabe? valida, né? Valida, porque às vezes tu fala assim, tá, ou o não é nada. Eu tenho uma dor e aquela dor Uhum. vai trazendo, assim, uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza e não é nada, Uhum. né? Mas no fundo a pessoa se vê como tem um problema. Exatamente. Ela se vê como inadequada, Uhum. né? Uhum. A coisa também do, estamos num tempo que não estamos querendo ter relação no casal, estamos com um problema no casal. E por isso não estamos tendo relação. Então estamos com um problema porque estamos com um problema sexual. Não, às vezes Uhum. vocês só não estão transando. Às vezes estão cansados demais, às vezes estão Uhum. com filhos pequenos, às vezes, sei lá, estão passando por problemas financeiros. Tudo isso vai influenciar na sexualidade. Uhum. Vocês estão tristes, Uhum. né? Então são coisas que acabam surgindo no dia a dia, né? E aí depois de desconectar do casal, tem que fazer um trabalhinho pra conectar de novo, que é um pouco das coisas que a gente tava falando. Eu sempre falo, é primeiro conectar o casal, É. né? Ninguém transa. Pensa assim, ó, se tu consegue transar com o teu marido que tu tá desconectado, tu consegue transar com caixa do Zafari. Aham. Chega ali no caso de, oi, vamos ali. É a mesma coisa, tu tá completamente desconectado, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer isso porque é assim que for. Como a gente tinha falado ali, homens às vezes podem ter mais facilidade em ter sexo casual sem tanto interesse, as mulheres têm mais dificuldade, Uhum. né? Então, Uhum. se a mulher não faz uma fantasia com o caixa do Zafari, talvez ela não consiga, né, ter essa troca. Uhum. Exato. Exatamente. E até agora falando em conexão, né, Mari? Como a terapia sexual pode ajudar pessoas que estão enfrentando problemas de saúde mental relacionados à sexualidade? Um pouco dessa. E só antes de tu responder, Mari, além do teu trabalho como ginecologista, tu também faz acompanhamento como terapeuta sexual? Eu faço como terapeuta sexual. Aham. Mas é Hum. como eu disse, é uma coisa tão delicada, porque aí a gente estimula a questão de autoestima, a questão dela poder se conhecer um pouco mais, mostra os pontos, né, que podem estar sendo problemáticos, né? Às vezes a gente consegue identificar alguns pontos ali no relacionamento que não estão tão legais, só que daí a gente acaba precisando da ajuda de uma Uhum. psicóloga, né? Pra fazer, eu sempre falo, eu atendo a mulher, a gente faz, é muito bonito, assim, o trabalho, mas, assim, tem um ponto que chega que não adianta eu desenvolver a mulher ali e aí acaba no relacionamento, Uhum. né? Então, tudo que a Uhum. gente faz acaba no relacionamento. Então, a terapia sexual, ela anda muito junto com a terapia de casal e com a terapia individual. E tu Né? não chega a chamar o parceiro ou a parceira? Chamo. Eu chamo Uhum. porque, às vezes, é muito difícil para a mulher conseguir verbalizar Uhum. coisas que podem ser muito simples e que podem mudar o relacionamento, né? Então, às vezes, por exemplo, assim, tem esse exemplo que eu usei, tenho falta de libido, mas o meu marido é um grosseiro comigo, né? Aí a gente, mas como que tu gostaria que fosse? Quem sabe a gente chama? E aí a gente vai explicando e vai falando como que poderia ser o desenrolar daquela relação. Se o outro lado está disposto a ouvir,
geralmente tem uma boa melhora. Uhum. E aí eles mesmos falam, não, então vamos investir nisso. E aí eles vão para uma terapia de casal. Há um interesse da parte dele também. Isso. E aí quando não há um interesse, é triste, mas também a gente consegue definir, porque sempre eu falo, ó, sempre tem 2 caminhos. A gente pode chegar aqui e dizer, olha só, não dá mais, eu não tenho o que fazer. Não, a mulher, né, ela se dá conta, olha, eu não tenho o que fazer. Tipo, ou eu vou ter que aceitar que é assim mesmo e vai ser assim, ou eu vou ter que separar. Uhum. Também tem essa opção. Uhum. E muitas pacientes, às vezes, chegam nesse ponto e falam, não, ai, doutora, é isso mesmo, então a gente vai ter que continuar assim. Né? Então, assim, é um pouco triste, Uhum. mas a gente sabe que existe muito, né? Uhum, sim, com certeza. Uhum. Eu sempre digo até na terapia de casal, né, Mari, a importância do parceiro ou da parceira também querer estar disposto, né? Não adianta só um arrastar, Exato. mas a importância do parceiro também querer estar junto, né? Investindo. Não, e a culpa nunca é de um. É, não, exatamente. Nunca é de um. Sempre é o casal, né? Sempre. Uhum. 50-50. E Mari, na tua experiência, assim, qual é a interferência, né, da autoestima e da imagem corporal para a sexualidade? Total, tá? Assim, eu acho que mais a autoestima do que a imagem corporal. A autoimagem corporal, sim, tá? Uhum. Tem pacientes, às vezes a gente pensa muito na coisa do, estar acima do peso, não estar no corpo padrão. Eu tenho pacientes sexualmente ativas, assim, que são completamente fora do padrão. E elas são maravilhosas. Mas se elas se aceitam assim. Elas se aceitam, elas são maravilhosas. Uhum. Não, é isso mesmo, e é isso, e eu faço, e eu aconteço, e tá tudo certo, entendeu? A grande questão é essa mulher conseguir se olhar no espelho e pensar, ok, como eu estou? Porque, na verdade, não vai fazer tanta diferença se está com a barriguinha, se está com a celulite, não vai fazer diferença, Uhum. né? Se ela tá bem, se ela tá feliz, não vai fazer nenhuma diferença. Uhum. Agora, esse é um exercício que eu faço muito. É o primeiro exercício, eu falo, te olha no espelho. Uhum. O que tu vê, né? É muito da visão dela. que É ela muito da carrega. visão dela, exatamente. Porque, assim, se ela tá bem com ela mesma, o corpo que ela carregar vai funcionar em qualquer lugar, Uhum. né? E tem situações também que são muito delicadas. Por exemplo, mulheres que passaram um pós-parto, né? Tu não te reconhece. Sim. Mulheres que fizeram bariátrica também tem um processo muito interessante que elas acabam não se reconhecendo um tempo depois. Muitas se sentem super bem e tal, mas muitas falam, parece que não é o meu corpo, né? Que é bem comum até. Muito comum, Uhum. e isso impacta muito na sexualidade, né? Então a autoestima acho que é tudo. Esse é um exercício que eu sempre procuro, né, fazer. Olha, como é que tu pode se sentir melhor com o teu corpo? Ou contigo mesma, ou com a tua sexualidade, né? Porque assim, eu sempre digo, a pessoa não precisa ser um padrão. Isso. Ela tem que se olhar e se sentir bem. Uhum. Eu, por exemplo, eu gosto de ter o meu cabelo assim, eu gosto de usar o batom, eu gosto de usar a roupa, pra mim isso é importante. Tem muitas que não é importante. Então a gente tenta achar esse caminho aí pra que ela possa se encontrar e ela ser feliz, né? Eu sempre Que a digo pessoa bem tenha, e que a pessoa tenha essa autoconsciência, assim, também, né, Mari, de que os padrões de beleza hoje tu vê, né, em propaganda, em Instagram, né, se tu não tá bem contigo mesmo, tu rapidamente estímulos, né? entra, né, tu te fusiona, Sim. assim, nas comparações que a gente vê na vida online, É. né, Filtros, né? dos filtros, ou do corpo perfeito, daquela modelo que só se cuida, só malha, É. né, ou então os padrões de beleza, ou aquilo que a gente escutou também durante, Das né. nossas mães, nossos pais. É. Né? Não, e aí é mais uma vez descobrir o que a gente gosta. O que faz sentido, Sim. né? Eu vou cortar o meu cabelo agora reto, quadrado, porque está na moda. Mas eu odeio esse cabelo, Sim. entendeu? Uhum. Né? Então, eu acho que falta muito isso, a gente poder saber o que a gente gosta. Uhum. Se conhecer, né? Se conhecer, exatamente. Que eu acho que é o Então, primeiro passo, eu sempre digo, né? E também se ajudar, né, Mário? Eu É. digo que a gente precisa ajudar, que nem agora tu falou do batom, do corte de cabelo. Se ajude, de que maneira que tu te sente bem? quer Como é que tu te pode olhe e ajudar? gosta, né? Isso. Exato. É. E é um trabalho que tem que ser nosso. Não É. adianta, né? O É. terapeuta pode ajudar, mas tem que ser nosso. É. E aproveitando aqui, como a educação sexual inadequada ou ausente pode afetar a saúde sexual das pessoas. Isso total. Eu acho que eu ainda vou ter que fazer algum trabalho só com educação sexual, porque a psicoeducação é o mais importante, tu Uhum. conseguir mostrar enfim, para aquela mulher, para aquele homem, para aquele jovem, para todo mundo, Uhum. né? Receber educação sexual, porque só com educação sexual, por exemplo, esse eu sempre gosto de falar, tá? A gente tem 3 etapas na construção da sexualidade de jovens crianças, tá? Então, ali quando tu entra na adolescência, 11 anos, tem uma coisa da descoberta do próprio corpo. Então,
olha algum estímulo, enfim, olha uma pessoa que gosta, já sente taquicardia, sente o coração acelerar, aí começa a sentir o próprio corpo. Então, os meninos, involuntariamente, eles vão ter uma ejaculação. As meninas, elas vão ter a menstruação, mas elas também podem ter sensações boas quando daqui um pouco elas sentem alguma coisa estimulando ali. E aí, né? Então, assim, a sexualidade, ela começa dessa forma. É a autoexperimentação, depois a gente passa por o que o meu corpo vai causar no corpo do outro e o contrário também. Então começa com beijinhos, abraços, ficar, aquela coisa que, não sei se fala ficar hoje ainda, né? Na nossa época era. Eu acho que sim, sim. E aí depois passa para eu me preocupando com o corpo do outro, com a sensação do outro, né? O que acontece quando a gente não tem essa educação, né? E isso é uma coisa assim, ó. No consultório eu tenho muita paciente chega, doutora, o que eu faço? A minha filha estava se esfregando no sofá esses dias, falei pra ela pra parar, que vergonha. Ou, ela estava botando a mão toda hora ali na vagina, na perereca. E aí eu disse, deixa ela botar. Agora, o que tu vai fazer? Tu vai explicar pra ela, filha, olha só, é boa, né, essa sensação, é bom, né, sei lá, esse toque, é gostoso, né? Só que olha só, isso é uma coisa super íntima. Você tem que fazer no teu quarto, ninguém pode ver. Se der vontade de fazer na escola, ou se algum amiguinho quiser olhar, não pode, porque isso é uma coisa íntima, tu sempre vai fazer sozinho. Se tiver em algum lugar e algum titio, alguma titia quiser olhar, não pode, porque é o teu corpo, entende? Mas aí não é reprimir. Não é reprimir, não não é é dizer assim, isso é errado, é feio, não esfrega, não bota a É mão. saber em qual contexto isso pode Qual acontecer. contexto? Daí ela vai ser mais mocinha, vai ter 11, 12, 13 anos, a criança vai entender, ela vai ter liberdade, o adolescente vai ter liberdade para entender. Bom, posso explorar meu corpo, isso pode ser muito gostoso, mas eu tenho que me cuidar. Passou para um pouquinho, né, mais adiante ali na fase de experimentação. Tá, então eu sei que eu posso só ter essa troca se tiver o quê? A concordância, né, da minha parte e se tiver respeito da parte do outro. Entende como a gente vai entrando num momento de muito respeito e de autoconhecimento de uma forma diferente do que, não faz, isso é errado. Porque aí tudo vai ser errado. Fica regra por regra, né? Não Exato, faz. exatamente. Então, vai indo por um caminho muito mais bonito, né? É realmente uma construção. Então, eu acho que a educação sexual, e assim, sempre eu falo, quando eu trato adulta, eu sempre explico essa parte da construção da sexualidade lá da infância. Eu pergunto, como foi a tua educação sexual? Ela foi boa? Ela foi nula? Ou ela foi mais ou menos? Todas é nula. Exato. Não existe, porque não existia isso. Sim. Não tinha como a gente explicar. Tu imagina tu explicar pra uma menina que tava botando a mão ali, né? Em comparação, como é também a educação dos meninos? É um estímulo muito enlouquecido. E aí a Tem gente que assistir, tem que fazer. e aí a gente vai por um caminho que também não é legal, entende? Então, eu falo isso, eu fui estudar a sexualidade depois que eu me dei conta que eu ia ser mãe de um menino. E como é que a gente vai conseguir conversar com homens e com mulheres? A gente só vai conseguir se a gente conseguir trazer à tona esses assuntos e dizer, não, só um pouquinho, tem que ter um meio termo aí, né? Então, eu acho que a educação sexual deveria ser talvez sei lá, um conteúdo de escola, certeza. sabe? E uma outra coisa assim como que a gente aprendeu educação sexual na escola? Foi sempre com medo, né? Ó, tu vai pegar sífilis, não era? Sim. Exatamente. Aí tinha aquelas palestras que apareciam umas imagens horrorosas, Sim. assim, Sim. tudo podre aparecendo, Aham. né? Horrível. Ou gravidez. É isso aí que É, acontece. pavor, né? É o pavor, né? E aí, Associar algo que não é bom. só que funciona, não funciona, porque as pessoas fazem igual. Exato. Falo, o jovem transa, entendeu? Né? Talvez a gente foi um pouco mais reprimida, a gente tinha mais dificuldade. Mas jovem transa, no consultório eu vejo jovem transa. E aí, uma vez eu atendi uma menina que me marcou muito, sabe? Uma menina bem querida, assim, amada e bem falada. E ela tinha relação sexual desde os 16 anos, e ela tava com 19. E ela não tinha como, enfim, ela conseguiu ir na consulta e ela falou assim, doutora, eu tô muito desesperada porque eu transei. Eu transo, na verdade, sempre, mas eu sempre uso camisinha e controlo o período fértil. Só que eu transei e me descuidei, e agora eu tô com muito medo, porque eu não tinha como comprar uma pílula no dia seguinte, porque eu não tinha dinheiro, porque minha mãe não me dava dinheiro. E eu falei, tá, e tu transa? E assim, desde sempre sem nada. Quando dá eu compro camisinha, senão eu cuido só o período fértil. Olha que violência. Eu falei, tu tá transando 3 anos sem se cuidar? Porque minha mãe não pode saber.
pecado, né? Nossa. É um caminho errado, Com né? certeza. Então, assim, talvez se ela tivesse mais consciência, se ela tivesse tido a oportunidade até de uma consulta antes para tentar conhecer o corpo dela, tentar entender, né, algum método que possa ser mais eficaz, Uhum. né? Aí eu vi aquela mulher ali totalmente vulnerável e com medo, né, de ter acontecido alguma coisa. Uhum. Então, eu acho que é muito isso, assim, a educação sexual ela traz muita consciência, né? E eu acho que tem que ter desde bebê, Exato. né? E a família se preocupar com isso, né? A gente que tem filho pequeno, né? É uma coisa que eu falo muito. Como que a gente vai abordar com criança? Isso eu acho super importante. Ó, filho, tá vendo esse jeito que a mãe tá te limpando? É assim que tem que limpar na escola, tá? A prof tem que limpar desse jeito. Quem que pode botar a mão na Uhum. bundinha do fulaninho? Ninguém, só a mamãe pra limpar. Isso, só a mamãe pra limpar. E como é que o papai tem que fazer? Também, só pra limpar. Ah, e se o titio não sei o que da escola? Não pode. Uhum. A criança sabe, gente. Eles sabem, eles internalizam muito bem isso. E se for de uma forma natural, é que nem, sei lá, escova dente. Uhum. A Exato. importância desse diálogo dentro de casa, né, Mari? Desde o Com início, certeza. desde quando é criança, porque senão gera esse pavor, gera esse medo, É. justamente da regra por regra. Quem é que aprende Exato. por regra? É muito difícil, né? Porque a gente internaliza um assunto, um conteúdo, Uhum. meio que igual abaixo. Uhum. Não pode. Tá, mas eu sinto coisas. O Uhum. que eu faço com isso que eu sinto? É. E a mãe não quer falar sobre isso. Porque a criança sente que a mãe não quer falar. Mas o não querer falar também pode ser um bloqueio pessoal, né? Exato. Uhum. Exatamente. Então, assim, é difícil a gente falar sobre o que a gente não conhece, Sim, sim. sobre o que a gente não tem conhecimento. E aí vem uma coisa que eu falo muito para minhas pacientes, que elas sempre trazem isso, eu acho que, assim, eu sendo sexóloga, elas acabam tendo mais liberdade de falar, né? Eu falo, olha só, tu não sabe, tu não precisa saber, tu não aprendeu. Uhum. Então tu diz, bah, filho, a mãe não sabe, vamos procurar. Uhum. Vamos numa consulta, vamos conversar sobre Vamos isso buscar, de um jeito. vamos buscar A gente não aprender, precisa a saber. entender. É. Uhum. E assim como no nosso relacionamento também, a gente não precisa saber. Acho que quando a gente tira essa liberdade, a gente tira isso das costas, a gente tem uma liberdade tão grande, né? Do tipo assim, não, a gente não precisa saber. Assim como um casal, um homem não tem que saber mais sobre o sexo que a mulher, e nem a mulher tem que saber mais. Tanto que acho que quando os relacionamentos acontecem, isso eu falo muito para as pacientes, quando as pessoas se encontram, é tipo, zerou. Vocês vão aprender um com o outro. Cada Uhum. relacionamento vai ser diferente, Exatamente. né? Não existe, assim, o que um sabe mais que o outro. Tem a oportunidade de aprender igual. É 0 a 0. É. Exatamente. Eu acho que eu não preciso saber, mas eu tenho que ter a responsabilidade de buscar a informação. Exato, Mari? exatamente. Mari, quais são as principais mudanças na sexualidade que pode ocorrer ao longo da vida de uma pessoa? Ai, isso eu acho assim, ó, até falando, isso é uma coisa assim que pessoalmente a gente vai entendendo as coisas de um jeito diferente, né? Eu acho que ali na fase inicial, na fase adulto jovem, a gente acaba sendo muito mais experimentador, né? A gente tem muito mais curiosidade. Depois a gente vai acabar selecionando um pouco mais e não tendo tanta vontade, né, de ter essa troca. Depois a gente quem passa por um período, por exemplo, de maternidade, acaba ficando muito mais voltado para o filhote, né? E acaba ficando muito menos sexual. Depois, falando de mulher, né, a gente acaba entrando num período meio que de estabilidade, a gente entra numa menopausa, e daí a gente fica muito menos disposto para o sexo. E eu sempre falo que isso é um comportamento biológico animal. Uhum. Se a gente for pensar num animal, como é que ele se comporta? É assim, né? Então a gente tem essas mudanças, e eu acho que essas mudanças elas também vêm muito com a parte social, né? Onde que a gente está inserido socialmente, né? Uhum. Talvez seja ter um espaço adequado, por exemplo, um adolescente que tem um espaço adequado e seguro para ter relação sexual, é muito diferente daquele adolescente que vai ter relação sexual só no banheiro de uma festa. Sim. Né? A gente escuta muito isso. Uma mulher que está entrando na menopausa, que mesmo com todas as questões hormonais, né, que tem um relacionamento confortável, ela vai estar muito mais disposta para o sexo do que aquela mulher que está num relacionamento péssimo, assim, que não consegue falar das suas necessidades, né? Uma mulher no pós-parto,
que tá ali, enfim, com a questão da amamentação, com a criança que não dorme, que tem o apoio, né, do parceiro, vai estar muito mais disposta do que uma mulher que é completamente sozinha. Uhum. Então, essas modificações, eu acho que elas são pessoais e biológicas, né, conforme o evoluir da vida, mas elas também são sociais. Então, né, sempre a gente tem que tentar entender que contexto que essa pessoa está vivendo, né? Se é um contexto mais estressante, né? Quando a gente tá num nível de Exatamente. estresse, ou num episódio mais depressivo, em que a gente fica pra dentro, a gente Exato. não consegue expor, a gente não consegue se conectar também com outras coisas. Exatamente. É. Uhum. E Mari, qual é a relação entre a libido e a saúde mental? A libido é uma energia, né, de fazer as coisas, de viver, enfim. Uhum. E se a gente tá, enfim, vamos falar uma depressão, né? Tu vai estar mais embotado, vai estar mais pra dentro, tu vai ter menos vontade de interagir com outras pessoas. Se tu tá mais ansioso, mais acelerado, tu vai estar ali naquele momento, às vezes tu não vai estar. Tu pode estar até com vontade de ter relação, mas não vai conseguir se concentrar ali. Então, assim, a libido, essa energia de viver, ela vai ser colocada em algum lugar da nossa vida. Vai canalizar. Vai canalizar. Uhum. A gente pode canalizar isso para a parte sexual, a gente pode canalizar isso para o trabalho, né? Quantas e quantas mulheres acabam trabalhando loucamente, executam. Eu acho que a pior coisa que fizeram pra gente, eu escutei muito essa frase, trabalha para não depender de homem. Gente, sim. porque daí tu virou Exato. uma máquina querendo muito ficar autossuficiente e tu acaba deixando, né? Essa parte de colocar essa energia na parte sexual. Que é uma coisa ou outra, né? Trabalha Como para... se fosse Porque às vezes é o um ideal- esgotamento, né? Entra num esgotamento Sim. mental, físico, que não tem Claro. energia para. E o ideal seria se a gente pudesse dividir um pouquinho para cada Claro. parte, Uhum. né? E às vezes, claro, tem momentos. E esse flutuar também é importante, né? Às vezes tu vai estar mais dedicado mesmo ao teu trabalho, e é um período, né? E aí, depois, o ideal seria voltar a essa normalidade onde a gente consegue equilibrar todos os potinhos, né? Que nem eu digo. Sim, porque a libido tem altos e baixos, né? Altos e baixos, exatamente. É. Não tem como a gente ter sempre uma. A mulher tem altos e baixos, né? A gente tem uma flutuação hormonal absurda. Então, Uhum. assim, todo mês a gente vai ter uma diferença ali na vontade, no desejo, em como a gente se sente. Eu brinco quando uma mulher tá super. Uma mulher próxima, né? Uma amiga, ou sei lá, eu faço aula de dança, então, fazendo aula de dança, a pessoa tá super extrovertida, super bem, super feliz. Fala, tá ovulando, amiga? Porque a gente tem muito essa flutuação, né? Sim. Ou às vezes também quando a gente tá na TPM, a gente tá mais quietinho, a gente quer ficar mais ali, né? Uhum. Então, Mais melancólica ou mais raivosa. Exato, exatamente. E, Mari, como estimular a libido? Eu acho que a primeira coisa, essa mulher, falando em mulher, né? Essa mulher, ela tem que se enxergar, né? Quem ela é sexualmente? O que ela quer? Eu sempre pergunto, o que tu quer? Ah, eu quero ter mais desejo sexual. Tá bem, como é que a gente vai ter mais desejo? Como é que tu vai... Vamos se enxergar? Tu tá te sentindo bem? Primeiro, autoestima. Tua relação tá boa? Tem um sentido de ter essa troca sexual, né? Então, essas são coisas que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Como que tá o teu ambiente para ter relação? Como que tá o teu ambiente fora do relacionamento? Trabalho, sei lá, problemas externos. Então, tudo isso são coisas que podem influenciar a E libido. estilo de vida também, né? Estilo de vida. Alimentação, sono, exercício físico. Isso eu acabo esquecendo de citar, mas pensa que a gente é bicho e é o básico. Se a gente tem um cachorro que tá com fome, que não dormiu de noite e que, sei lá, tá sendo incomodado o tempo todo, como que ele vai reagir? Né? A gente é bicho, a gente é igual. Então, assim, alimentação, sono, Atividade física. Tem a escala de Maslow, que eu acho maravilhosa, que a base é essa, é sono, alimentação, às vezes colocam excreção também, então como é que faz cocô, como é que faz xixi? A gente não... Necessidades básicas. Necessidades básicas. O que é o básico? O básico é isso, né? Então, se a gente Que não muitas tem vezes não é isso feito. seguro, a gente não consegue, né? Eu sempre digo para os pacientes que existe um básico para a gente poder avançar em certas coisas, eles poderem identificar, clarificar valores, ver o que tu gosta, o que é importante. Mas para isso a gente precisa estar com o cérebro limpo, a mente limpa, tá bem, questões fisiológicas, para a gente poder agora avançar e entender um pouquinho melhor o que tu quer. Exato, exatamente. Porque também tem a questão hormonal, né? Que também tem que ser investigada, né? Sim, não, a gente tem que excluir eu sempre Isso. digo, vamos, como ginecologista, tá? A pessoa chega lá, sempre doutora, eu tô com problema hormonal. Daí eu falo,
posso apostar que não tá, mas a gente vai investigar, Uhum. né? Então, quando a gente consegue colocar todos esses fatorzinhos, assim, eu digo, como é que é? A fatia de pizza? Uhum. A gente vai excluindo, e vou dizer, no início a pessoa fica até triste de pensar assim, poxa, não tem nada hormonal, Aham. porque Porque só hoje em dia tem quer que muita coisa do tenha. que quer testosterona. Não tô com esse isso, libido baixo. Exato, eu disse, olha, Se passar né? testosterona, aquele cremezinho, em vez de Cremezinho já botar vem. Exato. E é super frustrante quando a gente fala isso e ela fala: "Ah, não, realmente não é, então eu vou ter que mudar alguma coisa que não é isso para poder melhorar", Uhum. Que não é só o creme, né? Não, É. a Aplicações. testosterona que a gente usa para desejo sexual hipoativo na menopausa, essa é a indicação formal, né, de todos os órgãos, enfim, que nos regulam, e excluindo outras causas. Então, a gente sabe que mesmo para a mulher que está ali com essa deficiência hormonal, se a gente não excluir outras causas, não vai melhorar. Uhum, uhum. E deve chegar muita queixa de baixa autoestima pra ti, dessas perguntas que tu faz. Eu não sei se elas têm essa clareza sobre minha autoestima tá baixa mesmo. Não, quando a Não gente tem? começa a trazer e a gente vai questionando, perguntando, a gente elas vão se dando conta, vai caindo a ficha e vai entendendo. Uhum. E aí depois elas falam: "Ah, então tá, então talvez eu precise melhorar outras coisas". Uhum. Vê só. Mas é legal, é um processo bonito, sabe? Uhum. E vou dizer coisas assim que me deixam muito feliz. Às vezes a paciente volta ali 6 meses depois. Ai, doutora, sabe o que eu fiquei pensando? Eu precisava arrumar meu quarto. Ai, foi tão lindo, arrumei, botei cabeceira, botei luz assim, fiz uma iluminação, troquei a cor da parede, né? Uhum. Outra fala, ai, pois é, me inspirei em ti, fui arrumar meu Uhum. cabelo, resolvi usar as roupas que eu tinha no armário. Então são coisas para se sentir bem mesmo. Ah, agora eu fiz uma playlist. Uma chegou essa semana, fiquei feliz. Doutora, eu fiz uma playlist no Spotify muito boa. Olha que legal, Uhum. né? A Isso é um pessoa- baita avanço. É um baita Com avanço. certeza. Então, e tudo isso melhora, né, a sexualidade, porque vai melhorar a disposição dela com ela mesma. Uhum. Então, tudo isso é importante. Ela começou a olhar pra ela, começou a fazer coisas por ela. É, exato. É isso, acho, né, Fê? Acho que sim, mas só uma pergunta eu acho que é importante fazer. Quais são as melhores estratégias para promover uma sexualidade saudável? Acho que psicoeducação, Uhum. né, desde sempre, desde sempre. Ah, mas não deu para ser desde sempre, eu tenho 60 anos, então agora com 60 anos. Ah, mas eu não consigo conversar. Não, então a gente vai ter que conversar. Acho que conversar com a parceria também, se a gente tem uma parceria, tem que conversar com a parceria, tem que conseguir comunicar, tem que descobrir o que gosta, porque senão a gente não consegue comunicar adequadamente. E descobrir Né? o que gosto também passa pela descobrir meu corpo, sabe? Descobrir O meu que eu gosto, corpo, onde eu gosto de ser exato, tocada, né? Se a exatamente. gente não se conhece, a gente não sabe dizer É. pro outro o que a gente gosta. É importante lembrar, assim, que a gente tem aqui, né, enfim, nosso país, no Ocidente, geralmente, a gente tem uma genitalização da sexualidade, né? Então, é somente com penetração, sexo é só vagina e pênis, e não é. Na verdade, a gente tem que ter uma troca, tem o toque, tem o carinho. A pele é o órgão maior do nosso corpo, que tem mais terminações, e a gente deixa de explorar isso. Uhum. Então, tem até um exercício que é o mapa sexual erótico, que eu sempre estimulo os pacientes. E aí, quando a paciente está com um relacionamento ruim, é péssimo de fazer. Sim. Tu não consegue chegar perto da Uhum, pessoa. sim. E aí, tu quer fazer como? Não tem como. Agora, quando o relacionamento tá legal, é muito legal. Que é um estímulo, assim, de... é só tocar. Toca o corpo da pessoa. Abraça, cheira, beija, né? O quanto isso pode ser representativo na sexualidade. Então, tentar como é que fala? Perdi a palavra. Desgenitalizar o sexo. Uhum. Tentar tirar só a coisa da genitália e transformar para uma coisa de toque, de beijo, de abraço. Porque acaba ficando sempre muito repetitivo, Aham. né? Uhum. Eu sempre falo da dança do acasalamento. Me conta como é que... Todas as pacientes falam a mesma coisa. Como é que é a tua dança do acasalamento? Ah, tá. Pois é. Então, a gente faz assim, deita de lado, Sempre vira a do mesma outro coisa. lado. Sempre o mesmo jeito, né? Ah, doutora... E é muito engraçado que daí eu consigo imaginar, porque é tão sempre do mesmo jeito, que elas descrevem assim, como se fosse um filme. Uhum. Ah, então eu vou entrar no banho, ele vem atrás, aí não sei o quê. Não tem como a gente ter uma vontade, né, de ter relação sexual, um estímulo da sexualidade, uma libido, se a coisa acontece sempre do mesmo jeito. Ou vai muito E- direto. Pode falar. Não, desculpa, vai lá. Ou vai muito direto ao ponto, né? Ou vai muito Eu direto ao tive uma ponto. paciente que, mas é sempre direto ao ponto, é sempre Uhum. encostei e ele quis. Não, mas não é bem assim, né? É. Daí É o acaba. namorar, né? É. Então tem que estimular a namorar, tá? Tem como a gente namorar?
Vamos, às vezes assim, então quem sabe vamos sair, dar uma volta. Vamos, sei lá, caminhar no parque de mão dada. Pra falar só de nós dois. Fazer algo diferente, ser criativo. Às vezes a gente estimula, vai sair jantar com o teu marido. Às vezes é uma frustração só, porque eles falam assim, a gente sai, a gente não tem assunto. Então, E é fica sinal falando de... nos boletos, nas pequenas. Então a gente precisa estimular que tem assunto, né? Tentar conversar, falar sobre o que gosta, o que não gosta, descobrir o que gosta. Isso é muito legal. Namorar, né, mãe? É namorar. E Tem que namorar. namorar, olha, eu vejo assim, como é comum nos relacionamentos a gente deixar de fazer. Uhum. E é o que eu me incluo também, eu dou Eu muito cuidado na minha relação, que é do beijo. Beijo, né? Beijo, beijar Tem de o beijo verdade. dos 6 segundos, né? Isso. Isso aí, que desafiador, gente. É. Vou pensar aqui. Porque eu acho que o beijo é a porta de entrada, também assim, pro acho. prazer, pra excitação, pro desejo, né? Pra intimidade. É beijar. É. Beijo de língua, não aquele selinho. Mas por que, Fê? Aquele selinho Por- mas aí é que tá. O que que acontece? Olha quanta conexão que tu precisa ter pra ficar... Parece uma loucura, né? mas- 6 segundos beijando uma pessoa. Uhum. Tu tem que estar com um contato muito próximo, tu tem que estar ali concentrado, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, Gostar daquele gostar beijo. daquele beijo, gostar daquele gosto, Uhum. estar em contato com uma pessoa, né? Então, assim, é muita intimidade. E aí é isso, às vezes, se a gente não consegue ter isso, como vai ser prazerosa uma relação, Exatamente. né? Então, o beijo acaba sendo muito mais importante até nisso tudo do que a própria a penetração. Exato. A gente deixa. Olha que louco isso, agora me ocorreu. A gente deixa de beijar na boca a pessoa que a gente gosta e a gente acaba tendo uma penetração com ela. Uhum. Até é uma dissociação, né? E às Se vezes for até pensar. no próprio ato sexual não rola o beijo, só É. né? Não Claro, rola aquele é. beijo, né? Quantos Exatamente. casais não se beijam no próprio ato sexual, Uhum, né? uhum. E que deve ser comum, Fê. Sim, comum. sim. Então vamos propor um exercício, 6 segundos. Vamos beijar gostoso. Exatamente. Porque eu acho que é bem desafiador, né? Principalmente pro homem, né? Me corrija se eu estiver errada. Essa coisa de, bom, se eu beijar de língua, então a gente vai ter que transar. É. Aquela coisa assim, né? Então eles só beijam de língua quando beijam, que já é pra transar. Uhum. Então a dificuldade, o quanto que de repente é importante pra essa esposa conversar com o marido. Não, É a comunicação. comunicação. Mas, ó, também eu fico pensando, se a gente chega nesse ponto, e esse é um ponto que a gente sempre chega, né? Às vezes num relacionamento longo, tu acaba não expondo o que tu deseja, o que tu não deseja. Se a gente chega nesse ponto, é porque já tá faltando comunicação. Isso. Porque sim, pode ser que eu queira ter um beijo de língua e só ter um beijo de língua e continuar fazendo minhas coisas de casa, continuar trabalhando, ou pode ser que eu queira dar um beijo de língua porque eu quero transar, e pode também, e que bom. Uhum. Agora, o ruim é quando a gente associa na nossa cabeça que, puxa, ela vem ele com essa língua. Ai, né? E daí tu acaba. Uhum. Então, é super importante essa coisa da comunicação. Ótimo. Bom, Maria, muito obrigada. Ai, As obrigada, eu suas que agradeço. contribuições. Te agradecemos muito, muito. Foi muito bom o nosso Que papo, bom. Mari. Adoramos. Que bom, que Foi um bom. papo Sempre leve. feliz. Papo leve, né? é verdade. Como ela, né? Ai, É. Porque obrigada. já tinha me dito que tu era super leve, agradável, e realmente. Ai, que bom. Fico muito feliz pelo convite, fiquei bem honrada. Também admiro muito o trabalho de vocês. E acho que, assim, fico muito feliz de poder estar conversando com profissionais tão boas, assim, que é isso, porque eu acho que a sexualidade, ela é muito saúde mental. Então, a gente tem que certeza. conseguir abordar cada vez mais. Exato. Obrigada, viu? Bom, foi uma honra. E é isso, gente. Assistam esse episódio. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Curtam. Nos sigam no canal, nos sigam no Instagram. Sigam a Mari, a Fê, a mim. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.